convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos 18 e 19. Efésios, capítulo 1, versos 18 e 19. Você pode se colocar em pé para lermos a palavra de Deus? Encontrou o texto na sua Bíblia? Vamos ler juntos esses dois versículos bíblicos? A uma só voz. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Vamos ler todos a uma só voz? Vamos lá? Todos junto comigo, em alto e bom som. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, segundo a operação da força do seu poder. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por tua presença santa aqui conosco. Obrigado porque nós podemos cantar louvores, exaltar o teu santo nome, por contemplarmos realmente a grandeza do teu poder em nossas vidas, por ver que o Senhor é aquele que tem agido poderosamente neste mundo, fazendo com que tudo venha convergir para o bem daqueles que te amam, Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos deixar diante do teu trono de graça as nossas petições, intercessões, na certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor atende às nossas orações e que faz com que as coisas aconteçam para que a tua vontade prevaleça em nossas vidas. Agora, Senhor, nós queremos suplicar a direção do teu Espírito Santo para esse momento de reflexão na tua palavra, pois nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu gosto muito de cantar esse cântico que acabamos de entoar aqui. Eu percebo que a igreja também gosta de louvar a Deus, né? Tudo que Jesus preparou para nós é direito nosso, é nossa herança. Quanta coisa boa Jesus preparou para nós, não é? E quando nós chegarmos no céu, meus irmãos, nós vamos descobrir muita coisa maravilhosa lá, né? Nem olho viu, nem ouvido jamais ouviu, nunca nem passou na mente de qualquer ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é? Já imaginou como é que vai ser isso? Quando você chegar lá no céu, como será o céu? Olha, a Bíblia descreve no livro do Apocalipse o céu usando os metais mais preciosos, as pedras mais preciosas que existem na face da terra, para que possamos ter pelo menos uma ideia das coisas que Deus tem preparado, reservada para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está falando aos Efésios e também a nós, a respeito dessas bênçãos que Deus tem preparado para nós. São bênçãos preciosas, são bênçãos maravilhosas. Sabe, eu percebo que, pelo conteúdo da carta de Paulo aos Efésios, ele tinha um carinho especial pela igreja de Éfeso, porque era uma igreja que se diferenciava das demais igrejas do Novo Testamento. Às vezes nós olhamos para algumas igrejas do Novo Testamento e percebemos que algumas igrejas não correspondiam não somente às expectativas do apóstolo Paulo, mas também às expectativas de Deus. Quando você lê as cartas de Paulo aos Coríntios, por exemplo, primeira e segunda carta aos Coríntios, você pode perceber no tom e nas palavras do apóstolo Paulo uma certa exortação. Você nota isso? Mas quando ele fala acerca da igreja de Éfeso, você percebe uma igreja que era mais espiritual, uma igreja que estava buscando realmente fazer a vontade do Senhor. Não era uma igreja carnal, não haviam tantos problemas como existiam dentro da igreja de Corinto. Aliás,
Corinto vem de corintianizar, não é? Helenizar, e que vem de Coríntias, que significa corintianizar, tornar tudo ruim. Não é verdade? Mas aqui eu quero abrir um parênteses, né? Porque há muitas bênçãos hoje, não é? É ou não é verdade? E eu quero agradecer aqui aos nossos irmãos, não os de Corinto lá, mas os corintianos, que ressuscitaram um porco. É verdade, ressuscitaram um porco, depois perderam do porco, e depois deixaram no meu tricolor de sair da fila depois de desde 2012 sem ganhar um título. Obrigado, irmãos. Os corintianos são bênção, os palmeirenses também são bênção. Fica aqui a minha gratidão. Não, uma pessoa ingrata não é bem vista, não é verdade? E aos corintianos, aos palmeirenses, eu digo para vocês, perdoe-me por esse momento de carnalidade, tá bom? Perdão é uma bênção de Deus, não me perdoem por isso, tá? Mas eu quero apenas dizer para você que essa igreja de Éfeso era diferente da igreja de Corinto. Mas não era uma igreja perfeita, porque o apóstolo Paulo orava, intercedia para que eles tivessem os seus olhos espirituais abertos. Já percebeu isso aqui? Para que eles tivessem entendimento, conhecimento, para que eles aprendessem acerca das bênçãos que Deus tinha para as suas vidas. Não é verdade que nós também precisamos orar uns pelos outros? Para que Deus abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender, entender o que Deus tem para as nossas vidas. Quantas e quantas pessoas hoje estão sofrendo, levando uma vida de miséria espiritual, porque não conhecem o que Deus tem preparado para as suas vidas. E até hoje não se apropriaram pela fé das bênçãos de Deus. Bênçãos que estão à nossa disposição. Mas muitas pessoas nunca desfrutaram dessa bênção. Outros já são participantes dessas maravilhosas bênçãos do Senhor. Se você vai em um restaurante e de repente você participa de um almoço, de um jantar, e vem lá uma conta para você e está ali assim, escrito manjar tal, tal, e você diz, mas eu não pedi o manjar. Fala, mas você não comeu o manjar porque não quis. Estava tudo incluso na refeição de hoje. Né? Há pessoas que às vezes não usufruem das bênçãos, mas algo que já foi pago, ou vai pagar de alguma maneira por não usufruir dessas bênçãos de Deus. Então, observe aqui que é sobre isso que Paulo está rogando para que os efésios entendam, e é isso que eu rogo a Deus para que Ele revele ao seu coração também nesta noite as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Já sabe quais são essas bênçãos? O apóstolo Paulo aqui, ele faz algumas considerações a respeito da espiritualidade daqueles irmãos de Éfeso. Acompanhe comigo, fique com a sua Bíblia aberta, do verso 15 ao verso 18, veja só o que Paulo observa na vida desses irmãos e irmãs. Eles tinham fé em Jesus, diz Paulo no verso 15. Viviam em amor uns pelos outros, comunhão, companheirismo. Que igreja maravilhosa, não é? Viviam em amor. O amor é a marca do cristão, é a identidade do cristão, é o amor. Se vos amardes uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Paulo agradecia a Deus pela obra do Senhor na vida deles. Deus realizou uma obra maravilhosa na vida daquelas pessoas, e isso era notório. Às vezes nós olhamos para a vida de uma pessoa e ficamos perplexos com o que Deus fez naquela vida, não é mesmo? E você agradece, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mudou essa vida, o Senhor transformou esse homem, o Senhor mudou esse coração. Então a obra do Senhor era visível na vida daquelas pessoas. E Paulo intercedia por eles, pedindo que o Senhor lhes concedesse espírito de sabedoria e revelação. Ainda mais, no pleno conhecimento de Deus, que tivessem os olhos do coração iluminados,
Que o Senhor abrisse os olhos deles para que eles vissem, para que eles enxergassem o que Deus tinha para eles, o que Deus havia feito através da vida e obra do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso era para que eles pudessem saber, aprender, conhecer o tipo de vida que Deus havia lhes concedido em Jesus. Pois nem todos tinham conhecimento dessas coisas. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa vida, muitas vezes nós precisamos parar e falar: Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Há pessoas que às vezes estão diante de Jesus, mas não conseguem reconhecer nem a presença de Jesus ao lado deles, não conseguem enxergar. Há pessoas que muitas vezes abrem a Bíblia, mas não conseguem entender nem a palavra que está ouvindo, que está lendo, porque falta sabedoria, falta discernimento. Não é verdade que às vezes nós até saímos pelas ruas e nós passamos por alguém até conhecido e nós vemos, mas nós não enxergamos aquela pessoa? Já aconteceu isso com você? E alguém pode até dizer assim: puxa, eu passei ao seu lado e você nem me cumprimentou. E aqueles que são um pouquinho mais durões falam: na igreja você me cumprimenta, mas na rua você nem me reconhece. Já ouviu isso, não ouviu? Os olhos estão vendo, mas não estão enxergando. Lembram-se dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam andando com Jesus. Jesus conversava com eles, e enquanto Jesus falava, os seus corações ardiam, porque era a palavra de poder, era uma palavra de esclarecimento da parte de Jesus, mas eles só reconheceram que estavam na presença de Jesus quando Jesus, dentro da casa, partiu o pão e desapareceu diante dos olhos deles. Aí então eles perceberam que estavam na presença do Senhor. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os olhos, meus olhos espirituais, para que eu possa ver, para que eu possa enxergar o que ninguém mais está enxergando, para que eu possa perceber as coisas. Se o próprio Deus nos ajudar, concedendo-nos o espírito de revelação e sabedoria, através do pleno conhecimento dele, iluminando os nossos olhos espirituais, os olhos do coração, nós veremos o que ninguém mais está vendo e nós teremos uma vida mais feliz e abençoada, meus irmãos. Então, ore, Senhor, abra os meus olhos. Era isso que Paulo suplicava pelos Efésios. É isso que nós também devemos pedir, não somente pelos outros, mas por nós mesmos. Me abençoa, meu Deus. Olha para mim, me ajuda. Porque Paulo aqui fala para aqueles irmãos e também a nós, hoje, que Deus tem 3 bênçãos especiais para nós. Primeira, a esperança da vocação de Deus. Para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Temos essa esperança porque nós fomos chamados para a salvação. Temos essa esperança porque nós fomos chamados para o serviço cristão. Nós temos esperança no coração e é por isso, meus irmãos, porque temos uma esperança que o mundo não tem, é que nós esperamos dias melhores. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Espere sempre o melhor da parte de Deus. Porque temos esperança, nós esperamos dias melhores. Nós esperamos que Deus responda às nossas orações. Orou hoje a Deus? Tem clamado ao Senhor? Tem intercedido? Nós esperamos que Deus responda às nossas orações. Esperamos que o Senhor
converta pessoas que hoje estão levando uma vida desregrada, dissoluta. Nós temos a esperança de vermos os nossos queridos transformados, salvos também. Você tem essa esperança no coração? Temos a esperança da visitação de Deus. Esperamos a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com poder e grande glória. Esperamos que o nosso corpo seja transformado quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Esperamos a glorificação. Esperamos as recompensas que Deus tem reservado lá no céu para aqueles que lhe são fiéis. Esperamos galardões da parte de Deus. A nossa esperança, ela é real. Não é teórica, é prática. É para aqui e agora, mas não é apenas para este mundo, ela é uma esperança eterna. Esperamos para a eternidade, porque ela nos remete para a eternidade. Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem gente que só espera coisas para essa vida. Eu vou buscar a Deus, eu vou fazer uma promessa, eu vou fazer um voto. E tem igrejas que você vai e você recebe o carnê, não é? É o carnê de Gideão, é o carnê de Moisés, é o carnê de Abraão, o carnê dos profetas, e você faz um voto para que a sua vida possa melhorar, ou não é assim? E você mensalmente deposita uma determinada quantia, ou semanalmente, ou diariamente, dependendo da igreja, para que você possa melhorar a sua vida, conseguir um carrão, conseguir uma casa, conseguir um emprego, porque eu estou no propósito de Gideão. Se esperamos só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Há pessoas que se preparam para enfrentar as lutas desta vida, mas não se preparam para a eternidade. Amós capítulo 4, verso 12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Isso é o mais importante. Estar preparado para o nosso encontro com o Senhor na eternidade. Então a nossa esperança não é só para esta vida. O mundo sem Deus não tem esperança. Eu pergunto para você, onde está a esperança do mundo? A esperança do mundo se encontra no dinheiro, nos bens materiais, nos homens. Muitas pessoas hoje estão depositando a sua esperança nos políticos. Outras pessoas estão depositando a sua esperança em uma vacina. Você pode perceber hoje na nossa realidade brasileira, tantas vacinas por aí, não é? Mas a vacina da Pfizer, essas vacinas não funcionam, mas se a da Pfizer estivesse aqui, a nossa situação seria outra, a nossa realidade. Confiança numa vacina. Eu não sou contra a vacina. Dizem que vacina boa é aquela que é aplicada no braço, não é verdade? Mas vou te falar uma coisa. Há pessoas que depositam a sua confiança naquilo que não pode salvá-los. O meu avô, ele se chamava Nessêmio, um nome diferente, não é? Ele partiu para a eternidade com 95 anos. Aquela orelha grande, comprida, vai envelhecendo, a orelha vai crescendo, né? A cartilagem vai ficando mais mole. Aquele orelhão grande, assim, levantava todo dia pela manhã, gostava de comer uma polenta, um ovo frito e um copo de café com leite. Depois ele saía para fazer a caminhada dele e se encontrar com seus amigos. E ele disse assim, certo dia para sua filha, falou, olha, estão vacinando as pessoas aí com uma tal de vacina aí para combater a gripe. Eu não entendo muito bem desse negócio. É a H1N1, H1N2. Eu só sei que todos os meus companheiros
que tomaram essa vacina, dentro de 6 meses morreram. Eu estou sozinho. Aí ele fez um pedido. Ele falou, olha, não aplica essa vacina em mim não. Deixa eu continuar vivendo desse jeito. Estou com 95 anos, se eu viver mais 4, 5 meses, está bom, não é? Sabe o que aconteceu? Ele foi fazer um exame de rotina numa clínica em Campo Grande, e o médico falou, como é que está a vacina do seu Nesseme? Não, ele olhou assim, ele não tomou, mandou aplicar, aplicou. Ele pegou um resfriadinho, começou a passar mal, uma pneumonia, foi para o hospital. O que aconteceu com ele? Morreu. Cada coisa, não é? Deixa eu só dizer uma coisa para você. Confie em Deus. Com vacina ou sem vacina, é Deus que nos guarda. Quando chegar o momento da sua partida, se você for um crente, vai estar tudo certo. Compreende isso? O importante é que você deposite a sua confiança em Deus. O rei Asa confiou nos médicos e não em Deus. E o que aconteceu com ele? Morreu de uma enfermidade a que foi acometida nos pés. A esperança do mundo repousa em muitas coisas, mas não em Deus, não no Senhor. Quando a morte chegar, qual é a esperança que vai permanecer no seu coração? O ditado popular erradamente diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança não morre. Como eu já disse para vocês, não morre porque a nossa esperança tem um nome. Qual que é o nome da nossa esperança? Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus Cristo, meus irmãos. Por isso Pedro diz aqui em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é viva, não é morta. Sabe, somente quem foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo tem a esperança de vida eterna, a segurança de vida eterna. E eu quero perguntar para você nesta noite, você tem segurança de vida eterna? Você tem certeza de vida eterna? Você já chegou realmente a um ponto na sua vida espiritual em que poderia afirmar com certeza que se o seu coração parar de bater agora, você vai para o céu? Há pessoas que não têm essa certeza. Mas você pode ter essa certeza. Se você se arrepender dos seus pecados e pela fé aceitar a Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Porque a palavra de Deus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esperança de vida eterna. Então ele é a nossa esperança. Então não ponha a sua esperança em coisas. O salmista diz no Salmo 62, no verso 10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o vosso coração. Está prosperando na vida? Tem uma casa? Tem um carrinho? Tem uma bicicleta? Tem um emprego? Não ponha o seu coração nessas coisas. Não ponha o seu coração nisso. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a ostentação da vida, não procede de Deus, mas é do mundo. Jó disse em Jó capítulo 1, verso 21, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então não confie nessas coisas, nesse mundo tão cheio de pecado, de maldade, de atrocidades, de vícios, de tanta violência e morte. Muitas pessoas estão aí vivendo à beira do precipício e a esperança do cristão é diferente da esperança do mundo, meus irmãos. Não podemos viver como vive o mundo. Nós somos diferentes, nós somos de Jesus. Essa esperança
ela nos fortalece, ela nos revigora, ela nos encoraja diante das lutas, ela nos anima. A nossa esperança, ela está firmada no Deus soberano, não está? É no Senhor, em seu eterno poder, no seu sacrifício por nós, dando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos dar uma vitória cabal, completa sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. Então você que crê em Jesus Cristo é vitorioso. Não é triunfalismo, não. É dependência de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu quero compartilhar com você aqui, eu selecionei alguns textos bíblicos no livro dos Salmos, que nos mostram sobre esse Deus soberano e maravilhoso que nós temos. Vamos começar, pega no início do livro dos Salmos, aí eu vou fazer uma caminhada no livro dos Salmos. No Salmo 9, no verso 18, o salmista, ele declara: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Deus ouve o necessitado. A esperança do aflito não ficará frustrada. Vamos para o Salmo 39, no verso 7 aqui. Olha que lindo. Eu, Senhor, que espero? E ele responde: Tu és a minha esperança. O Senhor é a minha esperança. Salmo 40, verso 1. Você conhece esse verso bíblico? Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Vamos lá para o Salmo 62, verso 5. Somente em Deus espera, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 119, verso 116. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Salmo 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Você vive debaixo dessa maravilhosa esperança? Está firmado nessa esperança? Graças a Deus por isso. Mas olha a segunda bênção especial. A herança de Deus. O verso 18. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que quem crê em Jesus Cristo tem uma herança reservada nos céus. Alguém aqui já recebeu alguma herança alguma vez? Eu não. Já? A irmã já recebeu. Mas se você soubesse, se alguém mandasse uma carta para você, ou uma comunicação, dizendo que você tem direito a uma herança de um parente distante, e não é pouca coisa não, já pensou? Mais ou menos em uns 100 milhões de dólares, tá bom, não é? Resolveria alguns probleminhas ou não? 100 milhões. Basta apenas você se apropriar da herança. Você correria atrás da sua herança ou não? Se esforçaria? Não é estranho o fato de que Jesus tem uma herança reservada para aqueles que creem nele, mas muitas pessoas nunca chegam ao ponto de se apropriar dessa herança maravilhosa? O que você pensa a respeito de uma pessoa assim? Na minha opinião, quem rasga dinheiro é louco, não é? Quem despreza herança só pode ser um nécio. E Deus fala dessa herança maravilhosa aqui. Precisamos valorizar essa verdade mais do que o ouro, do que a prata, do que os bens materiais. O que Deus tem para nós vale todo e qualquer esforço da nossa parte. Não esforço para ganhar, mas crer no que Deus já preparou para nós. Porque você não vai conseguir nada de Deus através dos seus méritos, através das suas obras,
mas você tem que se apropriar do que Deus tem preparado pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Certamente isso se aplica não somente aos Efésios, mas a todo o povo de hoje, a nossa vida também, não é? É para nós esta mensagem, não é? Nós muitas vezes, não fazemos o que Deus espera de nós, nós desviamos os nossos olhos para as coisas que o mundo nos oferece, nós muitas vezes nos tornamos materialistas demais, e digo para vocês, mundanos demais, invejosos, cobiçosos e avarentos, e queremos ter as coisas, adquirir as coisas, possuir as coisas, e com isso nós desviamos os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo. O que é que diz Hebreus 12, verso 2? É para nós olharmos para as coisas que o mundo nos oferece, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, olhando para Jesus. Ah, meus irmãos, quantos crentes que lamentavelmente hoje vivem escravizados pelo mundo, escravizados pelo pecado e submissos também a Satanás, porque não estão olhando para o Senhor Jesus Cristo. Que isso não aconteça com ninguém aqui. Não aconteça com você. A questão é, será que são crentes de fato? Será que são de Jesus? Nós não podemos duvidar de ninguém, não é? Nós não podemos duvidar da fé de ninguém. Mas Deus sabe quem é e quem não é. Concorda? Deus sabe. Deus conhece aqueles que são seus. Mas em Mateus 7, 16, 20, Jesus diz assim, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. E ele diz ainda que, colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Pelos frutos os conhecereis. Olha para a vida. Preste atenção não somente nas palavras, preste atenção nas ações, nos atos dessas pessoas. Dá para a gente ter uma ideia. Não dá? Deus sabe muita coisa. Então, também João diz assim, 1 João 2,15, não ameis o mundo, repita comigo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é para amar o mundo, é para amar a Jesus. Em Mateus 19, 21 a 26, a Bíblia nos fala sobre aquele jovem rico que chegou diante de Jesus e fez uma pergunta interessante. Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele queria ser herdeiro da vida eterna. Vida eterna é uma herança. Jesus conhece os mandamentos. Senhor, desde a minha infância eu tenho observado todos os mandamentos. E ele recitou os mandamentos para Jesus, né? E Jesus disse para ele, falta-te uma coisa. Só uma coisa. Há pessoas que faltam muitas coisas, não é? Mas só faltava uma coisa para ele. Jesus disse para ele, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me, e dar-te-ei um tesouro nos céus. E ele se retirou triste da presença de Jesus, porque tinha muitas propriedades. Sabe o que aquele jovem tinha dentro do coração? Um cofre abarrotado de ouro. Ele não tinha Jesus. Ele tinha amor ao mundo, amor às coisas materiais. O que ocupa lugar dentro do seu coração? Em que está firmada realmente a sua esperança? Sabe? 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 12, o apóstolo Paulo, aprisionado pela segunda vez, ele escreve uma carta ao seu filho na fé, Timóteo. E nessa carta, Paulo fala acerca da fé e da esperança que ele tinha na sua herança. E olha o que Paulo diz. Por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Quando eu leio esse texto bíblico, e às vezes eu canto um hino que foi composto por Jane Crosby, se eu não me engano, não é? Cuja letra diz assim, justamente isso. Ela fala que o Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, não é? Eu sei em quem tenho crido. Eu estava aqui no Hospital São Paulo, há alguns anos atrás, na UTI, ao lado de uma ovelha, muito querida dessa igreja. Foi acometido de um câncer. E você vê que crente também é acometido de doença e enfermidade. E quando eu cheguei naquela UTI, eu conversei com o médico disse, olha, o pastor, não passa de hoje. A situação dele é muito crítica. Ele falou, vai lá com a sua ovelha, pastor. Eu cheguei lá, irmão Djalma. Alguns se lembram do Djalma? Eu entrei lá e eu vi aquele homem em sofrimento. E aquele tumor sangrou e estava escorrendo sangue pelo nariz. Ele nem conseguia falar. E eu também não conseguia falar. A gente fica emocionado, o coração fica apertado numa hora dessa, você tem que ser firme, não é verdade? E eu perguntei para ele, como é que você está, Djalma? Ele disse, eu estou bem, pastor. E eu falei, e como é que está com relação à sua segurança eterna? Aí ele recitou esse versículo para mim. Eu sei em quem tenho crido, pastor. Eu sei em quem tenho crido. A minha fé, a minha esperança está em Jesus. Poucas horas depois, 2, 3 horas depois, e partiu para a eternidade. Às vezes nós olhamos para a vida de alguém e falamos, meu Deus, esse crente tem tantos defeitos, né? Mas é crente. Por pura graça e misericórdia de Deus. Quando chegar o momento da sua partida para a eternidade, você está seguro? Você sabe que realmente que o Senhor Jesus Cristo vai estar ao seu lado, segurando na sua mão, e que você vai ter a herança da vida eterna? Se você ainda não tem essa certeza, eu desafio você hoje a rever a sua condição espiritual diante de Deus e se arrepender do que precisa realmente se arrepender e se entregar completamente e sem reservas ao Senhor e dizer, eu sei que eu creio em Jesus. Isso me basta. Porque daqui a alguns anos não vai fazer muita diferença quem você foi, o que você teve, sua formação, seus títulos. Daqui a alguns anos vai fazer diferença em quem você depositou a sua fé. Por isso é preciso estar seguro disso. E a terceira bênção especial, no verso 19, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, segundo a operação da força do seu poder, a bênção do poder de Deus. Poder de Deus. Nesse ponto, Paulo orava pelos Efésios para que soubessem da suprema grandeza e eficácia do poder de Deus em suas vidas. Ele está dizendo, você já tem poder. Poder para vencer o pecado. Poder para vencer o diabo. Vocês têm poder para viver aquele tipo de vida que Deus quer que vocês vivam. O poder está à disposição de vocês, mas para isso é preciso conhecer esse poder, é preciso se apropriar do poder de Deus na vida. Não é ter o poder pelo poder. Hoje as pessoas querem poder para estar acima dos outros, não é verdade? Nós temos esse poder, mas é um poder diferente. A palavra poder vem do grego dinamis, e é a raiz de duas palavras que em português ilustram muito bem a natureza do poder de Deus. Dinamite. Já ouviu falar de dinamite? Dinamite é o que muitos estão usando aí para explodir pedreiras, não é? E até mesmo cofres, não é? De agências bancárias, não é isso? Dinamite para arrebentar com tudo. O poder de Deus é eficaz para quebrar construções.
O poder de Deus é eficaz para quebrar corações endurecidos, corações de pedra. O poder de Deus vem e arrebenta com tudo. Arrebenta quaisquer prisões e cadeias a pessoas que estão aprisionadas, mas o poder de Deus vem e liberta as pessoas. Assim, o crente não pode mais viver submisso ao pecado, submisso a Satanás. Nem mesmo ficar preso aos vínculos ou às correntes do velho homem. Às vezes o velho homem quer voltar, né? Mas temos o poder para vencer o velho homem. E há pessoas que não usufruem desse poder de Deus. Deixe-me dizer uma coisa para você. O crente passa por muitas lutas na vida. O crente também fica deprimido, desencorajado. O crente também pode cair numa depressão, não é verdade? Isso acontece. O profeta Jonas, o profeta Elias, até Jesus, ele disse: a minha alma está triste até a morte. Não é uma depressão sazonal, não, uma tristeza profunda. Mas há pessoas que hoje, sendo crentes, e até muitos não crentes, elas estão aí nas filas dos consultórios de psicólogos, de conselheiros, querendo sair da triste situação que se encontram. Outros estão aí procurando os psiquiatras, os neurologistas, e chegam ali e receitam algum medicamento e plastificam aquele problema, e a pessoa pode até fazer uso de medicamentos, mas precisa depender do poder de Deus. Porque se o Senhor não libertar, ninguém mais liberta. Os medicamentos, os profissionais, apenas ajudam por um determinado tempo. Mas o poder de Deus liberta completamente. Eu vou contar uma historinha para vocês. Não sei se eu já contei para vocês, mas desculpe, de repente estou ficando velho, vai repetindo, não é? Mas quando eu fiz várias cirurgias, fiquei bom, aí eu fiquei deprimido. Acho que igual a mulher, depois que dá luz ao filho, tem depressão pós-parto. Acho que eu tive depressão pós-cirurgia. Quando estava tudo bem, eu estava triste. Aí um médico falou assim: olha, você está deprimido, com depressão, mexeu muito com o seu organismo, vou mandar você num psicólogo. Falei: ih, rapaz, psicólogo. Falei: eu vou. Aí você está tanto sem força que você aceita até injeção na testa, né? Cheguei lá. O psicólogo era um padre. Fiquei na frente daquele padre. Eu, pastor, diante do padre, meio deprimido. Ele falou assim: olha, era um padre meio macio. Não, ele era assim meio sensível demais, vamos colocar assim. Tinha muitas flores no consultório dele. Aí eu olhei para aquilo e já fiquei com uma barreira assim, né? Aí ele falou assim: ô pastor, você parece um homem assim, muito durão, mas já encontrei uma solução. Você tem que tirar a sua mente de tudo isso que aconteceu com você. E começou a dar uns conselhos bons. Falou: olha, você precisa de uma terapia ocupacional. Eu falei: oh, legal. Ele falou assim: o que você gosta de fazer? Eu falei: tá. Falou: olha, vou lançar um desafio para você. Terapia ocupacional. Você já fez crochê alguma vez? Falei: não. Macramê? Falei: também não. Tricô? Que tal aprender a fazer tricô? Você vai ocupar a sua mente, tal. Eu disse assim para ele: o senhor está dizendo que eu preciso ocupar a minha mente com uma coisa boa? Ele falou: se você concentrar sua mente numa coisa boa, em pouco tempo você sai disso. Falei: não vou fazer tricô, crochê, nem macramê. Eu já sei o que eu vou fazer. Ele falou: o quê? Vou retomar a minha leitura da palavra de Deus, porque durante toda essa cirurgia, só fiquei em hospital e hospitais, eu vou ler a Bíblia toda. Saí rapidinho da depressão. A palavra de Deus, ela é poderosa. Nunca aprendi a fazer crochê. Eu acho que aquilo, psicólogo bom, ele mexeu comigo. Os meus padre bom. Nunca vi um padre tão bom na minha vida.
Você pode vencer se você firmar a sua fé em Cristo e na sua palavra. É promessa de Deus aqui. A Bíblia diz no Salmo 93:4, o Senhor das alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O Senhor é mais poderoso do que tudo. Nos dá essa vitória. Outra palavra de poder é dínamo. Você sabe o que é dínamo? Alguém aqui do passado já andou numa bicicleta que tinha um dínamo? Você vai pedalando a bicicleta e tem uma lanterna na frente e a força motriz mecânica faz com que a lâmpada daquela bicicleta se acenda pela força dos seus movimentos. Dínamo, olha, o poder de Deus em nós é semelhante à força motora infinita que nos dá força para continuar caminhando e batalhando, independentemente das lutas, das dores, dos problemas e das circunstâncias. Você vai caminhando e vai vencendo até o grande dia do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Você não pode parar, porque se você parar, a luz apaga. Compreende isso? Vai gerando sempre esse poder. Ilumina o nosso viver. Afasta de nós as trevas do pecado. O poder de Deus afasta de nós todo o mal e ajuda-nos a discernir as obras das trevas e as obras do diabo. Isaías 40:31 diz o quê? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão. Olha, renovam as suas forças como a águia, não é? Como a águia, Deus renova as forças. Essas bênçãos que são ocultas para muitas pessoas, elas estão à nossa disposição. Muitas pessoas preferem viver uma vida de superficialidade espiritual sem um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo e por isso não desfrutam do que Deus tem preparado para as suas vidas. Você conhece essas bênçãos? Tais bênçãos são para você, pois elas são concedidas para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Você já é um crente em Cristo Jesus? Se você ainda não é um crente em Cristo Jesus, hoje mesmo, você pode se tornar um crente. Primeiro, reconhecendo que é pecador, se arrependendo dos seus pecados, abrindo o seu coração para Jesus entrar e fazer nele morada. Você pode dizer, Jesus, vem Jesus, entra no meu coração, porque há lugar para o Senhor na minha vida. Que assim seja para a glória de Deus.